Eu sou o Emílcar Correia e este é o P24. A União Europeia sacrificou o têxtil para aceder aos mercados da Ásia. O presidente da Associação de Industriais de Vestuário e Confecção diz que o problema está na concorrência desleal da Ásia. Os países fora da Europa estão a exportar para a Europa sem cumprir nenhum critério que a Europa exige às empresas europeias. Nos últimos meses, o encerramento de empresas, os pedidos de apoio judicial para a recuperação ou pedidos de insolvência fizeram temer o pior no setor têxtil. Os presidentes das associações empresariais admitem a preocupação caso não seja estancada a concorrência desleal e a fraude fiscal devido, em grande escala, à produção mais barata oriunda da Ásia. Um dado parece certo: há uma discrepância entre as práticas industriais da União Europeia e as práticas em outros mercados. O que o setor pede é equidade de tratamento, um embate desleal entre uma indústria que cumpre regras e outra dizem que aposta no dumping para poder ser mais competitiva. Dados de julho e de agosto mostram que grande parte da mercadoria que era destinada aos Estados Unidos da América acabou por ser desviada para a Europa, fruto, obviamente, da guerra aduaneira entre Washington e Pequim. O que é que distingue as empresas que fecham das empresas que continuam no ativo? O que é que falta a este setor tradicional da economia nacional e do norte do país para ser mais competitivo? José Teixeira, diretor-geral da Riopel, uma das fábricas mais antigas deste ramo, fundada em 1927, responde a estas e a outras questões no episódio de hoje. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. José Teixeira, bem-vindo a este P24. O setor têxtil e do vestuário nacional, e em particular o de Valdoave, vive um momento de alguma dificuldade com encerramentos e com despedimentos. Não podemos falar ainda, creio, da existência de uma crise, até por comparação com o que se passou na década de 90. O que é que distingue neste setor as empresas que fecham daquelas que continuam a singrar? Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Um gosto poder falar convosco e um bocadinho aqui sobre o têxtil e a Riopel em particular. Bem, o que distingue, eu diria que há duas fontes de fatores que podem distinguir as empresas que passam por maiores dificuldades, das que vão conseguindo navegar estas marés mais difíceis. Uma é externa à indústria, são consequências de decisões internacionais, da comunidade europeia, mesmo do país, e a outra são as práticas de gestão que cada empresa acaba por ter. Há alturas em que umas conseguem compensar as outras, em que as práticas de gestão, não sendo as melhores, as políticas para o setor ou para a indústria acabam por compensar essas menores performances de gestão, e há alturas em que é ao contrário, em que a gestão consegue ultrapassar fatores externos não controláveis e outros por inércia de decisão. Quando se conjugam todos os fatores ao mesmo tempo, problemas políticos, problemas geopolíticos, problemas de indecisão de mercados, com práticas de gestão que não o previram. É isso que está a acontecer com taxas aos têxteis decretadas pelos Estados Unidos ou por concorrência asiática e, por outro lado, alguma falta de investimento em novas formas de gestão? Em alguns casos, sim. É muito difícil generalizar, porque cada um destes casos que vai surgindo, sejam os de sucesso, sejam os de menos sucesso ou de alguma situação mais problemática, não têm todos exatamente a mesma causa, não é? Há coisas que são comuns, mas se elas fossem por si só decisivas, então todo o setor estaria muito mal ou todo o setor estaria muito bem. E não é o caso, por isso é que há aqui a confluência dos dois tipos de fatores. Sim, obviamente essas decisões que fogem ao controle de quem gera uma empresa não são propriamente estabilizadoras, e a estabilidade é fundamental para a vivência das empresas
do futuro deste e de outros setores. Quando isto se acumula, que este setor é por norma usado na Europa como moeda de troca para conseguir vantagens em outros setores que a comunidade europeia acha que são mais estratégicos, não é o meu pensamento, mas é o de quem faz essas políticas e as implementa, e em muitos casos não as faz, torna isto bem mais complicado. Já tudo na fileira têxtil há empresas muitíssimo bem geridas de uma forma muito profissional, e aqui, independentemente se são geridas pelos proprietários ou por corpos de gestão contratados, há tudo, e há outras em que os corpos de gestão se ocupam muito e as administrações do dia-a-dia, e isso depois, normalmente, na frente, paga-se, salva o dia, mas não salva a viabilidade da empresa, e deixa de se ver a longo prazo esses fatores e como ultrapassá-los, como mitigar. Coisas menos boas vão ocorrer sempre. As tarifas em si têm fatores positivos, fatores negativos. O segredo é entendermos como é que podemos tirar o melhor disto. Com uma guerra, eu diria, sempre negativo, mas a verdade é que, se olharmos para quem se consegue preparar melhor para ter menos dependência de fatores externos, também pode ser visto como um fator de purga de alguma concorrência. Mas este caso muito particular, não. É muito por inércia da União Europeia em tomar medidas que sejam equitativas entre as práticas industriais na Europa e os mercados que têm acesso ao nosso. Essa é uma boa deixa. Há uma diferença de preço que é resolúvel entre o têxtil nacional e as produções do mercado asiático. Como é que se responde a esta discrepância de preço? É baixando o preço? É apostando na inovação, na inteligência artificial, em outros processos de otimização? Em primeiro lugar, entender que um produto, têxtil ou não, hoje ocupa-nos mais aqui o têxtil, ele não é só o preço, ele tem um valor que é o somatório de várias coisas que são intrínsecas naquele produto que estamos a comercializar. Um é o preço, obviamente, mas é também o serviço que lhe está adstrito, é a sustentabilidade que conferimos a esse produto, é a facilidade de reciclagem desse mesmo produto. Há um sem número de valores que somados dão o valor do produto. Se nós, na União Europeia, em Portugal em particular, nos focarmos em que o nosso valor vem pelo preço, não temos a mínima hipótese de sobrevivência, porque há muitos países pelo mundo que não têm as práticas e obrigações sociais que nós, e muito bem, temos na União Europeia, e por isso nunca vamos conseguir demonstrar o verdadeiro valor dos nossos produtos. Nós aqui na Riopel não apresentamos o nosso produto pelo preço. Eu costumo dizer que o preço é consequência de tudo aquilo que nós sabemos fazer e que o cliente quer comprar. Não há muita criatividade no cálculo de um preço. Ele é um somatório de parcelas que conferem a rentabilidade no fim que a empresa definiu que quer obter. Tudo o resto é todo o processo de entendimento entre um vendedor e um comprador, e quando esse match, como se diz agora, existe, o preço é só a consequência. Mas o têxtil precisa de valorizar mais a inovação. Tem feito isso de forma persistente ou ainda continua nesse jargão do combate pelo preço, que aparentemente, e segundo diz, é uma guerra perdida? Isso é um mito que vem talvez da década de 80 e é completamente inverídico aos dias de hoje. A indústria têxtil nacional é altamente inovadora nos produtos e nos processos necessários para os obter. Eu venho da indústria automóvel toda a minha carreira e não sou capaz de pensar em empresas por onde passei que tivessem um nível de digitalização do chão de fábrica, de aferição contínua dos processos de forma digital, de inovação em permanência. Todos os dias estamos a co-desenvolver produtos com clientes, a usar fibras novas, a conferir mais sustentabilidade a toda esta cadeia e estes produtos,
não encontrei melhor na fileira automóvel. Em alguns aspectos um bocadinho melhor, em outros também um bocadinho pior. Por isso não creio que os problemas que a indústria têxtil portuguesa pode passar no presente tenham a ver com a inovação. Não é o caso. O problema depois é qual o valor da inovação na criação total do valor do produto comparada com o preço, mas com um preço justo. E quando se acede aos nossos mercados em dumping completo, a inovação não consegue acrescentar valor suficiente para suprir esse ato de preço entre o que nós somos capazes de fazer na Europa e o que se faz noutras geografias. Portanto, a Comissão Europeia, Bruxelas, neste caso, deveria ter outro tipo de atitude face ao dumping dos produtos asiáticos, e esse começa por ser o principal problema da indústria, que não é só a portuguesa, porque aparentemente esta é uma situação que abrange outros países europeus, portanto é uma conjuntura europeia. Sim, há outros grandes produtores têxteis europeus que não passam por melhor período do que Portugal. O mercado italiano, a indústria italiana têxtil também não está com mais saúde, talvez até com menos. A questão aqui, e ninguém na fileira têxtil pleita ou solicita uma tributação diferenciada para as importações ou taxas que possam, por via meramente tributária, dar competitividade ao têxtil europeu. Não, o que se pede é equidade de tratamento. Não é possível que eu, para fabricar um tecido em Portugal, ao importar as matérias-primas que me permitem depois fazer o fio, o tecido, e alguma outra indústria fazer a peça de roupa, tenha que pagar, e se calhar bem, as taxas aduaneiras e o IVA, e que depois, quando eu, como consumidor, se quiser comprar uma t-shirt na Shein ou na Temu, estou isento dessas tarifas todas. Ora, só por via tributária já há aqui uma desvantagem muito grande, porque eu tenho que incorporar essa tributação no custeio do meu produto, e quem nos está a enviar de fora do espaço europeu essas peças, que em muitos casos, isso é óbvio, porque não é possível estar uma t-shirt à venda por 2 euros, quando todos nós sabemos que só o tecido vale mais do que isso, depois está isento dessas tarifas, pelas regras do minimis, e que distorcem completamente a concorrência. Já na origem não estão sujeitos às mesmas regras, e muito bem as que temos na Europa, sociais, de compliance, de respeito pelo meio ambiente, e depois aí sim dá acréscimo o facto de terem isenções fiscais que nós não temos no próprio mercado onde atuamos. Por isso não se pede aqui diferenciação, pede-se aqui igualdade de acesso ao mercado. Para além disso, acha necessário, como já ouvi algures, intervenção do Banco de Fomento, apoios do Estado, layoff simplificado? Escutei esse tipo de pedidos, de reclamações nas últimas semanas, a reboque de alguns encerramentos de fábricas. O setor está neste momento a carecer desse tipo de atenção? Essas fontes de financiamento ou de apoio ou de redução de custos, se formos para um layoff, não são mais do que tratamento de choque ou cuidados paliativos. Claro que eles são necessários, porque determinada indústria ou determinada empresa chegou a um ponto em que, com os recursos próprios, não consegue ultrapassar esta crise. A mim interessa mais discutir o que é que causa a necessidade de se recorrer a esse tipo de apoio, do que propriamente esses tratamentos que oscilam, nos casos, como paliativos e noutros como tratamento de choque para passar esta maré. Isso depois terá sempre que ser feito. Ninguém quer que empresas fechem, ninguém quer que as pessoas, em vez de estarem a trabalhar e a oferir o seu salário, tenham que estar dependentes da segurança social. Não é isso que se pretende.
Como chegamos aí e porque é que não conseguimos ultrapassar mais rapidamente é que me parece mais profícuo para a discussão. Para acabar, José Teixeira, alguma posição comum do têxtil a nível europeu para tentar fazer perceber com que os responsáveis em Bruxelas tenham noção deste embate desleal entre uma indústria que cumpre regras e outra que aposta no dumping para poder ser mais competitiva? Olha, há aquelas que são feitas por meio da comunicação social, é hoje o caso e de muitos colegas meus em outros órgãos. Há ações por via judicial em Bruxelas, há reuniões permanentes com a Comissão Europeia e com conjuntos de deputados do Parlamento Europeu para sensibilizar para esta falta de equidade e de acesso ao mercado que referi há pouco, por isso há muitas ações. O problema aqui é que a Comunidade Europeia e os seus dirigentes meteram na cabeça que alguns segmentos da indústria, e entre eles insere-se o têxtil, podem funcionar como moeda de troca para termos acesso, nós europeus, com outros produtos, a esses mercados. Para podermos comercializar os nossos automóveis no mercado asiático, aceitamos que os têxteis asiáticos entrem sem controle. Para podermos aceder com produtos farmacêuticos a outros mercados, entendemos que outros produtos europeus podem ser dados como moeda de troca e o que devia ser era uma equidade total. A indústria têxtil e outras são tão importantes quanto aquelas que são beneficiadas nesta troca, e isto não é nada vantajoso, até porque essas fileiras, nomeadamente a indústria automóvel, dependem da indústria têxtil. Basta nós entrarmos num carro para entendermos isso. José Teixeira, muito obrigado por esta análise e foi um prazer tê-lo aqui no P24. Muito obrigado, um bom dia a todos. E assim uma chama grande, um clarão muito grande, e disse para a minha mulher: o comboio vai abrandar ali um incêndio. Sentiu-se mesmo um vulcão a rebentar o tanque de gasóleo, ou o que foi. Termino com esta sugestão: Alcafaxe, o maior acidente ferroviário de Portugal. Esta é uma série narrativa de 3 episódios que conta a história do maior acidente ferroviário do país, com testemunhos e factos inéditos. Um podcast para ouvir nas habituais plataformas de streaming ou em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.